Fala, meus amigos, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre representação das partes. Esse assunto de extrema importância, porque a falta de conhecimento sobre representação das partes, sobre as diversas circunstâncias que você pode se deparar, pode lhe causar um prejuízo, uma nulidade processual, um atraso no processo, um arquivamento de processo, enfim, uma série de coisas. Então eu queria bater com vocês aqui alguns pontos e na outra oportunidade a gente fala sobre outros pontos, porque na verdade não dá para a gente dissecar tudo no tempo que nós temos aqui para hoje. Hoje a gente vai fazer aquele velho vídeo raiz e conhecido, né? Raiz, para trazer aqui alguns pontos e debater um pouquinho com você. Se você também quiser de repente trazer aí alguma experiência prática sua, vai estar somando com a gente, tá? Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você, deixe seu like aí, nos ajuda aí para que esse vídeo, né, esse conteúdo possa chegar a outras pessoas que também têm interesse nesse tipo de conteúdo, outros colegas advogados, que de repente podem se deparar com situações como essa. Nós sabemos que o advogado, em especial aquele que está em início de carreira, pode se deparar com diversas situações e hoje a gente, graças a Deus, a gente tem a liberdade de poder se comunicar, de poder ter conhecimento, porque conteúdo aí é o que não falta na internet, tá bom? Então eu vou pedir para você, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, porque nós estamos constantemente, toda semana, postando conteúdo de direito para advogados, tá certo? Para advogados atuantes. Então, para você receber a notificação de todo o material que a gente postar toda semana, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser proveitoso. Vou ligar um pouco o ar-condicionado aqui, que agora fez calor, eu tinha esquecido de ligar. Beleza. A CLT, ela vai dizer lá no artigo 843, no parágrafo 2º, que no artigo 843 caput, que as partes devem estar presentes no processo, né? É a obrigação das partes estarem presentes. Cada um dê o seu jeito, em outras palavras, mas compareça para o ato da audiência. Por quê? Porque isso pode lhe causar algum prejuízo. O arquivamento do processo, se for o autor, e a revelia com os seus efeitos, a confissão, se for o réu, certo? O parágrafo 2º, isso para a gente desenvolver aqui aquilo que a gente tem hoje, deixa eu dar uma pescadinha. O parágrafo 2º do artigo 483 vai dizer que, se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, guarda essa palavra, poderoso, porque não tem como a gente definir ao certo o que o legislador ele quis dizer quando ele diz assim, qualquer outro motivo poderoso. O que seria um motivo poderoso? Né? Devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Então veja, a interpretação dos colegas, doutrina, jurisprudência, que com relação a este parágrafo 2º do artigo 483 com a palavra poderoso, é que na verdade o interessante é que fosse ponderoso, para se ponderar no que fazer. Por quê? Para se faltar um ato como a audiência, o trabalhador ele precisa justificar, ele precisa de um motivo, como diz o próprio parágrafo, de um motivo devidamente comprovado. Beleza? Então, dito isto, nós vamos passar para as ponderações daquilo que a gente precisa com relação à representação processual. Porque se a representação não estiver correta, você tem, como eu falei, alguns riscos de arquivamento do processo, enfim, de atraso processual, de arguição de nulidade e uma série de coisas, tá certo? Esse motivo ponderoso, nós poderíamos dizer que ele deve ter uma relação com o princípio da celeridade processual, com o princípio da razoabilidade, com o princípio da eficiência, todos esses conectados ao processo do trabalho, certo? Então veja, cada uma das partes que fazem parte do processo, elas vão se encontrar em determinada situação. Às vezes você tem ali um processo, o mais que acontece no cotidiano, normal, aquilo que é o reclamante, certo? Uma pessoa que está com a sua vida normal, saiu do trabalho, promoveu uma ação contra uma empresa que também compareceu normalmente, tá certo? Agora imagine você, se for o caso de, por exemplo, uma parte que está presa. Como
que fica? Como que fica para essa parte comparecer ao ato de audiência? Você sabe o que fazer? Por que eu trago esses pontos aqui? Porque ainda ontem um colega advogado, ele fez, em um grupo de advogados do qual eu faço parte, ele perguntou exatamente sobre isso. O que fazer agora porque a parte está presa? Como que eu faço para ele participar da audiência? Certo? Então, o que você deveria fazer? Segundo o entendimento é que o primeiro passo é que você possa peticionar nos autos do processo de execução, informando que o advogado trabalhista explica a situação e que o reclamante tem um processo movido contra tal empresa, ou de repente que ele está sofrendo, ele é reclamado. Às vezes a pessoa pensa, mas como um trabalhador está preso, um empregador está preso? Acontece em diversas situações, às vezes por conta de pensão alimentícia, por exemplo, né? Não é porque o cara não é porque todo mundo está cometendo os piores crimes que vão estar presos. São diversas situações que alguém pode acabar nessa condição constrangedora e complicada. Mas vamos lá. Esse trabalhador está preso. E aí você tem uma audiência designada, uma audiência trabalhista. O que você precisa fazer inicialmente? O ideal é que, para poder ser mais rápido, é que você peticione no processo do qual existe ali a execução da pena, tem lá um juízo responsável pela execução da pena do seu cliente, e informando sobre a audiência, sobre o processo e o dia que ele precisa de liberação para comparecer. Peticionou, vai lá e tenta diligenciar pessoalmente com o juiz. Conversa com o juiz, explica a situação, enfim, para que o juiz pondere. Se o juiz entender que ele não deve liberar, porque nós não sabemos, né? Cada caso é um caso, e o juiz o juiz da seara criminal, da fase que está fazendo o cumprimento de pena, da execução da pena, ele é a pessoa ideal para fazer essa análise, certo? Mas vamos lá, digamos que esse juiz não consegue conceder, tudo bem, ele liberou para que ele participe pessoalmente da audiência, uma pessoa que tem bom comportamento, ou seja lá o que, liberou, tudo ok, no dia da audiência ele vai estar lá, você vai estar com a liberação de um despacho de um juiz. Por outro lado, se o juiz disser assim, não, eu não vou liberar, eu entendo que não, o que é o ideal você fazer? Peticionar no processo trabalhista, certo? Pedindo para que esse juiz do trabalho oficie o juiz da execução da pena, informando da audiência e solicitando a liberação de repente para comparecer pessoalmente. Daqui a pouco eu falo sobre os cuidados que deve se ter para um pedido de um comparecimento pessoal para uma audiência presencial, ou pedindo de repente que ele possa fazer uma audiência por videoconferência, tá certo? Nós sabemos que hoje nós temos aí a possibilidade, com essa questão toda da pandemia, pelo menos algo de bom veio, que foi se acelerar esse processo virtual de audiências, em que pese alguns colegas, principalmente advogados, sejam contra isso, aquilo, mas eu sou uma pessoa que eu sempre procuro me adaptar às novas situações, até porque isso também facilita a nossa vida. Claro, com os devidos cuidados que exige um ato como uma audiência, por exemplo, de instrução, para uma audiência por videoconferência. Mas beleza, o juiz vai oficiar e o juiz de lá, ele vai determinar que ele compareça presencialmente para participar da audiência ou que seja por videoconferência, porque a ordem, né, dos Conselho Nacional de Justiça é que os estabelecimentos do judiciário, prisionais, tenham um local para que as partes possam participar de audiência por videoconferência. Mas vamos dizer que não tem esse lugar lá, o que eu acho difícil até, porque pode ser até por um celular, de repente numa sala reservada, e ele pode participar. Mas vamos dizer que não tenha. E essa pessoa, o juiz até liberou para ele ir presencialmente. Só que aí tem o seguinte, pode ser um indivíduo de alta periculosidade, o juiz da execução da pena decidiu que ele pode ir, mas ele vai acompanhado de policiais numa viatura, certo? Mais custo para o Estado, essa audiência ela vai ser mais custosa do que uma audiência por videoconferência, tá? Então a audiência presencial ela vai ser mais cara para o Estado e vai exigir a presença dos advogados, inclusive participando do momento de audiência. Talvez esse preso ele tenha que estar algemado, o seu cliente tenha que participar da audiência algemado. E aí não é prudente que o advogado, por exemplo, nem solicite ao juiz que mande liberar. Por quê?
no ato presencial de alguém que está preso, claro, com as devidas proporções, tem que saber qual é o motivo, por que ele foi preso, enfim, né? E se é um indivíduo de alta periculosidade ou não, porque pode ser também. Então, ele estando ali, o que se tem que tomar cuidado? O ato deve ser pensado pelo juiz da execução e o juiz do trabalho. Então, o juiz do trabalho e o advogado não deve solicitar e o juiz do trabalho também não deve mandar tirar as algemas, porque a pessoa competente para fazer essa análise é o juiz da execução. Se puder fazer isso, o juiz da execução vai determinar desde lá para que ele chegue no local, no tribunal ou de repente no momento da audiência e seja tirada a algema dele. Se o juiz da execução não fez, o juiz do trabalho não deve fazer e o advogado também não deve solicitar. Tá? Esse cliente ele vai ter que participar da audiência dessa forma, os policiais vão ter que ficar na sala se assim for determinado pelo juiz da execução. Tá? E isso com análise, claro, bem ponderada de acordo com a súmula 11 do STF, que eu vou pegar aqui agora, que diz assim, ó, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito. Então, veja, se o juiz da execução da pena ele determinou que ele continuasse preso, existe um motivo pelo qual já foi analisado pelo juiz. Então, ele tem que participar dessa audiência com as algemas, tá certo? Cumprindo a determinação do juiz. Então, não pode o advogado solicitar que tire as algemas no momento da audiência, exatamente por conta dos riscos que envolve ali a multidão de pessoas. Quem está acostumado a fazer audiência trabalhista presencial, pelo menos até antes da pandemia, sabe que os corredores dos prédios do juízo trabalhista andam lotados de advogados e partes. E não só os corredores, mas as varas do trabalho também, cheia de advogados e partes. Então, é sempre bom tomar cuidado. Eu já vi uma situação dessa, do preso chegar lá, inclusive com a roupa de preso e tudo. Não, aliás, não. Ele estava com a roupa comum, mas ele estava algemado e com 4 policiais circulando ele para poder participar dessa audiência presencial na época. Não tínhamos ainda a audiência por videoconferência. Eu acredito que, acho que foi lá no ano de 2014, por aí. Foi, pelo menos até hoje, a única vez que eu vi uma situação dessa. Não foi comigo, mas eu presenciei um outro colega levando esse preso para poder, não sei se testemunhar ou participar da audiência como parte. Beleza? Vencida essa parte do preso, tá? Da parte presa. Vamos agora para a parte do trabalhador incapaz. O trabalhador relativamente incapaz e absolutamente incapaz. Nós sabemos que nós temos o relativamente incapaz, aquele que é maior de 16 anos e menor de 18. Esse ele pode ser assistido pelos responsáveis, ele participar da audiência com alguém que esteja com ele, tá? E o absolutamente incapaz, que é aquele menor de 16 ou de repente alguém que teve algum problema, um acidente, ficou incapaz, ele vai ser representado por alguém. Beleza? O relativamente incapaz, que é o maior de 16, menor de 18, há aí uma discussão no sentido de que se o trabalho dele lhe dá condição de sobreviver, de ter a sua vida independente, né, de pagar suas contas, enfim, nós estamos dentro dali da questão da emancipação. Porém, qual é a dica para os colegas advogados? Que independente de qualquer coisa, de emancipação, ele já vive sozinho, mora sozinho no apartamento, enfim, é que ele vá com um representante, a não ser que essa emancipação tenha sido documentada, certo? Do contrário, o ideal é que você leve alguém para evitar qualquer adiamento da audiência ou de repente até um arquivamento, porque pelo entendimento pessoal do juiz. Cada juiz tem o seu entendimento pessoal, assim como nós advogados. Determinados temas eu interpreto de uma forma e você de outra. Então você, por precaução, tá? Se a emancipação ela não é documentada, certo? O ideal é que você leve alguém responsável por esse menor, maior de 16, menor de 18, para que possa assisti-lo, porque é claro, ele vai poder dizer as circunstâncias da audiência e tal, mas você leva por precaução, tá bom?
O absolutamente incapaz, por sua vez, ele precisa de um representante. Além do advogado, ele precisa de alguém para responder por ele, tá? E se esse menor ou esse incapaz, né? Porque o incapaz não é só o menor, se esse incapaz ele não puder exprimir a sua vontade, o seu entendimento, os acontecimentos, né? Manifestar, dizer quais eram os acontecimentos da sua relação de trabalho, essa questão de trabalho infantil, por exemplo, é muito pequeno, não sabe explicar direito, nem tem necessidade de que ele vá. Eu acho que seria até um absurdo um juiz querer que um menor desse, que não tem condição, por exemplo, a gente sabe que infelizmente ainda hoje na zona rural existe exploração infantil, inclusive de crianças com 6, 7 anos já trabalhando. Uma criança dessas, às vezes, ela não sabe explicar direito a situação. Então, não tem necessidade que ela vá, mas o representante precisa ir, certo? Num caso desse, absolutamente incapaz. Então, veja, o artigo 793 da CLT diz o seguinte: a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais. Veja, o menor de 18 anos é o que a lei diz. Então, o juiz ele pode interpretar o seguinte: independente da emancipação, o que a CLT diz é que o menor de 18 anos deve estar acompanhado, deve ser feita, né, pelos seus representantes legais. E na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Estadual ou por curador nomeado em juízo. Ou seja, o juiz nomeia um curador que possa, de certa forma, estar ali representando este menor. Então, por cautela, mesmo sendo relativamente incapaz ou de repente que ele já tem uma vida independente, mas essa emancipação ela acontece de fato, mas não de direito, porque não está documentado. O ideal é que você leve um representante, ok? Beleza. Dos trabalhadores em caso de audiências plurimas, a representação. Quando nós falamos de audiência plurima, nós estamos falando não de ação coletiva. É uma ação privada, tá? É uma ação individual, melhor dizendo, uma ação individual, porém com várias partes no polo ativo. É o que nós chamamos de litisconsorte, né? Que nós aprendemos. Litisconsorte, nós temos aí vários reclamantes. Por quê? Porque se trata de um mesmo pedido. Isso acontece muito em sindicato, às vezes quando são só verbas rescisórias, a empresa deixou de pagar, aí o sindicato faz lá com 10, com 15 empregados, ou faz várias ações, cada uma com 10 empregados na mesma ação, porque os pedidos são os mesmos, a prova, se precisar de alguma prova, é a mesma. Por exemplo, é hora extra, mas todos trabalhavam no mesmo horário e tal, o mesmo pedido para todos. Então, pronto, só coloca ali a data de início do contrato de trabalho de cada um e do final e vai articulando para que tenha uma sentença para todos. É claro que os valores serão individualizados no final, mas pode ser feita essa chamada ação plurima. Várias partes, uma única ação com os mesmos pedidos, basicamente. Se tiver algum diferencial, você pode sim pegar um ali e fazer um pedido específico para um daqueles que estão ali. Tá certo? O litisconsórcio ele pode ser voluntário, quando a própria parte decide, desde a propositura da ação, decide participar, fazer tudo numa ação só. Você pode chegar no seu escritório lá e chegou lá um grupo de trabalhadores e você dizer, vamos fazer você analisar o caso específico, não tem muitos pedidos distintos entre eles, e você analisar, vamos fazer uma ação plurima? E fazer essa ação plurima, é uma ação e aí voluntária, eles decidiram, mas pode ser também forçado, é o que está lá no artigo 842 da CLT, que diz assim, sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou mesmo estabelecimento. Então, veja, o juiz analisando a situação específica, chegou lá, tem lá no processo 5 ações de vários empregados da mesma empresa. Os pedidos são basicamente os mesmos. O juiz ele pode, por determinação, de acordo com o artigo 842, fazer disso uma única, juntar todas as ações para um único julgamento em todos os processos. Tá? Nesse caso, o litisconsórcio ele vai ser forçado.
por determinação do juiz, tá? E um último ponto que nós vamos falar aqui, mas também muito específico e que vez ou outra acontece, que pode acontecer com você que nos acompanha aqui, é a questão do espólio. Como que eu faço quando o trabalhador morreu ou quando o empregador morreu? Como que eu faço com relação à representação? É importante a gente saber de início que o espólio ele não tem personalidade jurídica própria para figurar como parte no processo. O espólio, na verdade, ele se trata de um conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, da pessoa que morreu. São todos os bens que ele tem ali, ou são todos os direitos que ele teria, tá? Ou as obrigações que ele precisaria cumprir. Isso é o espólio, beleza? Dito isso, normalmente quem representa o espólio, em regra, segundo o Código de Processo Civil, é o inventariante, lá determinado pelo juiz. Todo o processo de sucessão o juiz vai determinar, mas às vezes isso ainda não aconteceu. Às vezes foi iniciado o processo até para o inventário, para poder definir quem é o inventário, não tem ainda. E aí o que se faz? É exatamente isso que eu queria trazer para vocês aqui. Eu trouxe algumas anotações até para não esquecer. Essa regra de que seja o inventariante está lá no artigo 75, inciso 7 do CPC. Então, quem representa o espólio, em regra, é o inventariante. Pode ser também um administrador, mas em regra o inventariante. Tá? Na Justiça do Trabalho, essa regra ela é mais flexível, exatamente por conta do que envolve essa verba, que é a verba trabalhista, a verba de cunho alimentar. As pessoas às vezes têm uma necessidade de receber aquelas verbas ali iniciais, às vezes para poder suprir aquele momento de partida de uma pessoa que às vezes era o provedor da casa, o pai de família que morreu. Então tem uma mãe ali que ela cuida da casa com os filhos e não tem como manter a família sem uma verba imediata, tá certo? Então, para isso, tem a lei número, eu não tenho aqui, 6.858 de 80. E lá no artigo 1º dessa lei, ela vai dizer que os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEB, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais. Aí vem. Aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, são aqueles dependentes que o trabalhador informa na Previdência Social, né? Os filhos menores, enfim. Ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, no caso, servidor público. E na sua falta, os sucessores previstos na lei civil, que são os herdeiros legatários, os de lei, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Então, veja, existe uma ordem aqui. Primeiramente, essa parte que vai promover a ação, ela tem que tirar uma certidão na Previdência Social. Você precisa de uma certidão na Previdência Social, inclusive para poder promover a ação ou de repente para figurar como parte. Porque às vezes a empresa, se você está advogando pela empresa, o certo é fazer um depósito judicial e iniciar o processo pedindo que intime as partes familiares para poder vir ao processo e ver quem é que realmente tem direito. Se você está pela família do reclamante, essa família precisa de uma certidão que comprove lá quem são os dependentes declarados pelo trabalhador falecido como seus dependentes perante a Previdência Social. Em regra, eles são os primeiros a receber. Ainda que eles recebam e depois divida entre família, não sei. Mas, em regra, quem vai receber são esses dependentes. A esposa, às vezes os filhos que ainda constam lá como seus dependentes. Ou na forma da legislação específica, tal. Na falta desses, os sucessores previstos na lei. Então, veja, se não tem ninguém que ele declarou na Previdência Social, quem é que pode? São os herdeiros conforme o Código Civil, que pode ser o cônjuge ou companheiro, pode ser os filhos, né? Pode ser os ascendentes, os pais, no caso. Só que nesse caso, essas pessoas elas precisam solicitar na vara de sucessões uma certidão
de que elas são herdeiras, que elas têm essa condição de herdeira do falecido. E aí sim, todos eles podem promover a ação, participar de audiência, enfim. Uma das coisas que acontece às vezes, como em um caso que eu já atuei, é que às vezes o trabalhador ele tem mais de uma família, ele tem 2 ou até 3 famílias. Né? Esses trabalhadores aí, principalmente esses que trabalham viajando muito, ou de repente numa cidade vizinha, isso não é difícil de acontecer. E aí o que fazer? Porque nessa hora as famílias aparecem e aí chegam lá, às vezes até as 2 famílias já se reconhecem, afirmam que é verdade, que ele tinha as 2 famílias. E aí o que o juiz faz? Aí vem a questão da razoabilidade, da análise do juiz que deve ser feita como pessoa também e até dos advogados para tentar facilitar. Se tiver advogado, às vezes não tem, mas se tiver você enquanto advogado, tem que tentar facilitar. Embora às vezes tem briga, né? As famílias não querem, não se aceitam e aí acaba que demora mais para todo mundo receber. Do contrário, se tiver um acordo, aí fica melhor. Eles podem repartir em partes iguais ou diferente, né? O acordo pode ser feito de qualquer forma, certo? Então, essas famílias, elas comprovando que tem o direito, às vezes o cara é casado com uma, mas a outra ele é convivente já há muitos anos, com filhos grandes, enfim. Então, isso aí deve ser analisado e também para que possa se resolver no processo. Então, ok, se tem a certidão da Previdência Social como dependente, essa pessoa ela está apta a figurar no polo ativo para cobrar as verbas trabalhistas, seja do cônjuge, seja do companheiro, seja do pai, né, se for os filhos. Não tendo isso aí, se for filho de servidor público, militar ou civil, aí na forma da lei, né, civil ou militar. Do contrário, aí tem que seguir o regramento de sucessões do processo civil, né, os herdeiros legais, tá? Em caso de acidente de trabalho com morte do trabalhador, a ação poderá ser proposta pelo espólio, representada pelo inventariante, né? Pode ser proposta pelos dependentes econômicos também, às vezes isso acontece, comprovada com a certidão do INSS, ou seja por acidente de trabalho ou não, morreu o trabalhador, trabalhava em determinada empresa, essas pessoas vão poder sim acionar, tá certo? Um fator importante que eu queria falar aqui também é que nós sabemos que existem lá algumas penalidades para as partes que faltam na audiência. Na ação plurima, por exemplo, ele pode responder ou não. Na ação plurima, deixa eu voltar só com informação aqui, o que você pode fazer também é solicitar ao juiz desde já que as partes sejam representadas por um grupo, por alguns daqueles que estão como autores na ação ou por um deles que vai estar lá e o juiz autorizando, não tem problema os outros faltarem, tá? É sempre bom tomar cuidado com isso. Com relação a essas partes aqui, herdeiros e tal, se algum deles, por exemplo, faltar a audiência, não há prejuízo, porque eles estão perquirindo, eles estão requerendo uma única verba que, é claro, vai ser repartida entre eles, mas não existe punição. Tá certo, meus amigos? E no caso do menor de 18 anos que faz parte desses que estão requerendo essas verbas do falecido, a verba do menor ela fica depositada numa poupança lá, né, com seus juros, enfim, para que quando ele faça 18 anos ele possa levantar esse valor. Mas esse valor também pode ser, de certa forma, liberado por determinação do juiz, o advogado pode fazer o requerimento, para quê? Para, por exemplo, comprar um imóvel para moradia, para a residência do menor e sua família, para a alimentação, para a sua subsistência ou mesmo para a educação do menor. Beleza, meus amigos? A gente fica por aqui e vou te lembrar mais uma vez, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal para dar essa força maravilhosa e também ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Se esse vídeo foi bom para você, compartilha com aquele colega que também é advogado atuante, tá? Forte abraço, beijo no seu coração e até a próxima.